culto a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que nos deu a vida, que nos deu a oportunidade de colocar as plantas dos nossos pés, mais uma vez na face da terra. Muitos não tiveram essa oportunidade no dia de hoje, mas graças a Deus, Ele nos deu essa oportunidade, e por isso nós temos que ser felizes, agradecidos, porque Deus nos deu o dom da vida, e ainda está nos dando cada vez mais coisas, né? Está nos dando aí a oportunidade de fazer um templo para o Senhor. A palavra diz que Deus não habita nos templos feitos por homem, mas Ele habita no meio das pessoas, nos corações, nos nossos corações, e nós vamos estar lá reunidos em um só coração. Quando a gente está reunido em um só coração, Deus está no meio de nós, igual Ele está agora aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui. Então, nós temos a oportunidade de fazer um templo para a adoração do nosso Deus. Privilégio. Vai ser difícil? As coisas de Deus nunca foi fácil. Se você ler de Gênesis e Apocalipse, nunca foi fácil. Foi através de muita luta, de muito sacrifício, de muito sangue. Deus não está pedindo o nosso sangue, Ele está pedindo a nossa fidelidade. É isso que Ele está pedindo. O coração pronto para doar o nosso tempo, as nossas orações, doar o recurso que Ele já nos deu, para que a obra dEle, porque essa obra é para Ele, se concretize. E através daquele lugar, vidas serão salvas, pessoas serão libertas, porque aquele lugar vai ser um lugar de adoração ao Senhor, amém? Glória a Deus. Mas assim, meus irmãos, o tema da palavra hoje é andando junto, mas o coração longe. Misericórdia. Andando junto, mas o coração longe. E essa história que vai se desenrolar aqui é de um homem de Deus, até então, que andava junto, que tinha uma responsabilidade, mas infelizmente se perdeu. E no decorrer dessa história, nós vemos que o fim foi muito trágico. Mas assim, para a gente introduzir a palavra, no decorrer de nossas vidas, do nascimento à morte, nós andamos juntos, com os nossos pais, com os nossos cuidadores, e nós somos carregados, andamos juntos, vamos crescendo, desenvolvendo em sabedoria, e a gente vai aprendendo, e tendo a necessidade de andar junto. Desde o nascimento, começamos a dar os primeiros passos, e nós precisamos de um apoio daqueles que estão nos protegendo, nos ensinando. No decorrer da vida, andamos com pessoas que nos ensinam muitas coisas. Na nossa adolescência, na nossa infância, pessoas que vão nos ensinando algumas coisas boas, com excelência, e outras coisas nem tanto. Mas a gente vai aprendendo com isso tudo. É o caminhar. Com o tempo, andamos com as pessoas que inspiram, que nos mostram, que é para nós como referência. Muitos são como referência para o bem. Ensina o caminho certo, o caminho que deve andar, o bom conselho. Mas infelizmente muitos dão conselhos e são referência de coisas ruins para as nossas vidas, que tentam levar a gente para os caminhos que não agradam ao Senhor, que não agradam a família, que não agradam a nossa parentela. E muitas pessoas caem nessa situação, como a desse rapaz. Quando escolhemos o caminho que nos leva ao acerto, somos referência de sucesso. Quando nós tomamos essas providências e andamos e fazemos o que é certo, as nossas vidas são como referência para as pessoas. Referência para os meus filhos, referência para os meus sobrinhos, referência para os meus irmãos em Cristo Jesus, para os meus amigos de trabalho. Você começa a ser referência. Quando você começa a andar
de acordo com a vontade de Deus, você começa a ser referência para as pessoas que estão ao seu redor. Infelizmente, muitas pessoas passam a ser referências erradas nas vidas das pessoas. E começa a ser pedra de tropeço. Começa a impedir o crescimento, o desenvolver da pessoa. Escolher as pessoas erradas para andar, nos leva a tomar decisões erradas na nossa vida. Por isso que nós podemos, e nós temos todo o direito de escolher com quem nós andamos. E evitarmos certos tipos de pessoas que o destino coloca nos nossos caminhos para nos levar para lugares que não agradam a Deus. Eu acho que todos aqui já tiveram pessoas assim do seu lado, né? Talvez agora que vocês são homens e mulheres de Deus, vocês já sabem a distinguir isso daí e já ficar longe. Mas no desenvolvimento da nossa vida, nós muitas vezes colamos com essas pessoas, e elas começam a levar nós por uns caminhos que não é aquilo que Deus queria para as nossas vidas. Em nossas vidas somos sempre confrontados em seguir algo, em seguir um líder, em seguir um mentor, um mestre, um comandante, porque desde da nossa geração, desde o entendimento, a gente precisa de alguém para nos dar referência. Eu tenho o meu pastor como a minha referência de homem de Deus, me espelho nele. Eu tenho a minha esposa como exemplo de mulher de Deus, de mulher que cuida do lar, que cuida de mim, cuida dos meus filhos, cuida das minhas coisas. O que seria de mim sem ela? É a minha referência. Eu tenho o meu amigo como referência, tenho a Thaís, homem de Deus, referência na minha vida, tem outros irmãos aqui que são referência de homem de Deus. Então, nós temos referências. E nós precisamos dessa referência. Tem pessoas que procuram essa referência lá fora. Naquele cara que trai a mulher, que vai para o bar, que se prostitui, entendeu? Que vai para o campo de bola, que bebe cerveja, entendeu? Que bate na mulher, tem pessoas que querem esse tipo de gente como referência. E nós vemos muito disso aí. Mas graças a Deus nós temos pessoas do nosso lado, aí nós estamos aí sentados perto de pessoas que são referência para as nossas vidas. Referências. E que nós devemos valorizar essas pessoas. O líder, o mestre, aquele que tem autoridade sobre nossas vidas. Então, esse homem que a gente vai ler, ele tinha essa pessoa como referência. Na história vemos filósofos, pensadores, estudiosos, Sócrates, Platão, esses camaradas aí, os grandes estudiosos. Eles tinham os seus pupilos, os seus discípulos, para ensinar. E na Bíblia vemos também vários exemplos desses homens. Nós vemos na palavra de Deus, Moisés, que teve Josué, homem forte do lado dele, guerreiro, disposto, pronto para a batalha. Nós tivemos também Elias, que teve Eliseu, fiel discípulo, que andava junto, que entendeu o chamado quando estava arando a terra. Ele não pensava em ser profeta, mas ele reconhecia o profeta. E quando Elias passou na vida dele, larga isso daí, me segue. Você agora não vai mais trabalhar na terra, você vai trabalhar com pessoas. Glória a Deus. Tivemos também Davi, que teve Joabe, homem forte, guerreiro, fiel, sanguinário, mas fiel a Davi. Tivemos o nosso Jesus Cristo, que teve os seus discípulos, que andaram junto,
que aprenderam, que desenvolveram, e que hoje tem os discípulos, que são herança do que eles pregaram. Somos nós. Aqueles homens que seguiram Jesus. Graças a ele, nós estamos aqui, ó, ouvindo a palavra de Deus. Paulo teve Timóteo, fiel seguidor. Então nós vemos pessoas de sucesso que tiveram discípulos, e discípulos que tiveram os seus mestres. Amém? Mas para não ficar só na minha palavra, vamos ler o texto de Deus. O texto que está na palavra de Deus, segundo a Reis 5, vai ser um texto meio longo, mas é interessante a gente estar lendo toda a Escritura. 5:20. Pedro, você me abençoa com a água aí, meu irmão? Glória a Deus. Segundo a Reis 5:20. Enquanto vocês procuram, aqui é a história do grande general da Síria, Naamã. Homem forte, guerreiro fiel ao seu rei, porém leproso. Esse homem, com a sua característica distinta, a sua lealdade, a sua fidelidade, a sua força, mas doente, leproso, chega até o seu rei. E nessas batalhas que ele trava no decorrer da sua vida, Naamã leva uma menina cativa de Samaria. E levando essa menina, coloca para trabalhar com a sua esposa. Uma menina fiel, que conhece o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Essa menina conhecia o Deus de Eliseu. E certo dia, essa menina fala: ei, se o meu Senhor fosse até Samaria e procurasse o homem de Deus, certamente ele seria curado. Fé. E levou essa conversa até Naamã. E Naamã creu no seu coração e foi pedir para o rei: ó rei, meu senhor, uma menina falou isso, e falou que eu posso ser curado se eu for até Samaria e procurar o profeta de Deus. O rei falou: vai, e vai agora, mas não vai com a mão vazia não, você vai ter que ir. Olha com que Naamã foi. Não é o texto ainda, meus irmãos. Então Naamã saiu, levou uns 350 quilos de prata. 350 quilos de prata. E uns 70 quilos de ouro, na média de 72 quilos de ouro. E 10 mudas de roupas finas. Beleza, 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro. Meus irmãos, para a gente ter uma noção do que Naamã estava levando, eu fiz um cálculo, eu achei interessante isso. E transformei para o nosso valor, o real. Ó, um talento de ouro equivale a 35 quilos. É o que foi falado aqui, um talento. Então aqui ele falou que é uns 350 quilos de prata. A grama, o quilo da prata hoje no Brasil, o quilo da prata custa hoje R$4.200, 1 quilo. Então Naamã levou uma pequena fortuna. De prata ele estava levando R$1.475.000 de prata, 1 milhão. E de ouro, 72 quilos de ouro, ele estava levando R$13.536.000 de ouro. Fora
as vestes festivas, que vinham com fios de ouro, com pedras preciosas. Ele estava levando uma fortuna, ele não chegou lá para dar um presente, dar uma gratificação para aquele que ia curar ele. Não foi qualquer coisa, foi uma fortuna. 15 milhões hoje de reais estava na mão de Naamã para presentear Eliseu. E nós vemos que no decorrer da história, ele chega até o rei, entrega a carta, o rei rasga a roupa, porque ele falou assim: eu sou Deus por acaso para mim curar, dar morte, fazer isso aí? Mas essa conversa cai nos ouvidos de Eliseu, o homem de Deus. Ei, rei, parece que você não conhece o Deus que você serve? Manda esse camarada aqui para mim. E o rei manda Eliseu, manda Naamã, e vai. Chega na sua frente, na casa de Eliseu. Eliseu nem sai para fora, nem coloca a sua cara na janela. Quando ele vê aquele alvoroço, manda o seu menino, o seu discípulo: vai lá, e assim, vai lá, leva lá, fala para aquele rapaz lá, para ele mergulhar 7 vezes lá no Jordão. E vocês conhecem a história. E ele resistiu: não vou fazer isso. Aí teve pessoas do lado dele, homens de fé. Meu Senhor, se ele tivesse pedido para você grande coisa, você não faria? Ele só está pedindo para o senhor entrar 7 vezes. Isso não vai custar nada para o senhor. Uma palavra daquele que anda junto, que é fiel. Vamos lá, não desiste não. Se não tivesse esse homem do lado de Naamã, ele tinha perdido a sua cura, a sua bênção. Por isso que nós temos que ser bênção do lado das pessoas que nós andamos. Porque você não sabe o dia que você vai ter que dar uma palavra. Você não sabe o dia que você vai ter que orar por alguém. Você não sabe o dia que você vai ter que impor a mão. Então você tem que estar sempre preparado, para que o dia que você for chamado, você conseguir o milagre. Amém? Então nós vemos aí esse guerreiro. Então vamos ler o texto agora. 2 Reis 5:20. Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora, sem pagar nada. Tá com brincadeira, né? Cara, o cara está com 15 milhões de ouro e prata, e ele vai embora. Rapaz, o Eliseu, ele está maluco. Ele não ficou, mandou o cara embora. O cara veio com uma carroça de ouro e de prata, e ele mandou o cara embora sem nada. O meu patrão Naamã fosse embora sem pagar nada, ele devia ter aceitado o que o filho estava oferecendo. Jurou pelo Senhor: eita, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Ei, meus irmãos, o camarada aqui, ele enlouqueceu. Ele viu a quantidade de dinheiro, ele falou: você está maluco, aquele Eliseu não está batendo bem, ele está louco. Dispensar esse valor, coração. Então Geazi saiu correndo. Quando Naamã viu que um homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou: aconteceu alguma coisa? Rapaz, não, respondeu Geazi, mas o meu patrão, o meu mestre, mandou dizer que agora mesmo chegaram 2 membros de um grupo, 2 profetas, né?
da região montanhosa de Efraim. Então ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupas festivas. Mentiu descaradamente, usou o nome do homem de Deus para ganhar benefícios próprios. Por aqui nós já vemos que a coisa não vai bem. Menino de Deus. E Naamã disse: por favor, leve 70 quilos. Ele pediu só 35. Sabe por quê, meus irmãos, pediu 35? Porque ele não ia aguentar carregar sozinho. Ele falou: se eu pedir mais do que isso aí, eu não aguento carregar. E eu vou ter que arrastar isso aí nesse deserto aí. E como que eu vou arrastar 35 quilos de ouro e mais essas roupas aí? Não vai dar. Não, só 35 tá bom, Naamã. Não, eu faço questão. Você vai levar 70 quilos de prata. E insistiu com ele. Então, pôs a prata em 2 sacos, entregou a prata em 2 mudas de roupas finas e 2 dos seus empregados, e mandou que ele fosse na frente de Geazi. Ei, pega aí, vocês 2, pega as mulas aí, coloca os 70 quilos de prata aí, coloca as roupas aí, e leva para esse menino aí. Gente boa. Quando eles chegaram ao morro onde Eliseu morava, Geazi pegou os 2 sacos e carregou-os para dentro da casa. Depois mandou embora os empregados de Naamã. Entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. Eu estou no monte. Se vocês for levar lá na minha casa, Eliseu vai desconfiar da bola. Alguém vai ver. Então, deixa aqui no monte. Pode deixar que daqui eu raste esse negócio. Nem que eu leve isso aí em 50 viagens. Mas eu mesmo levo. Porque ninguém pode ver isso aí. Porque as coisas que são erradas, as coisas que nascem na mentira, tem que ser escondida. Então isso daqui não podia ser visto pelos outros. Então ele falou: não, deixa aqui, nem que eu enterre esse negócio e levo de barra em barra. Mas deixa quieto aí. Despediu os homens e foi embora. Entrou na casa de novo e foi falar com Eliseu. Este perguntou: onde é que você foi, Geazi? Ô, Eliseu, não fui lugar nenhum não, eu estava aí. Geazi, você estava aqui? Você estava onde? Você estava onde, Ataí? Você estava onde, Cleito? Você estava onde, pastor Wesley? Onde você estava, pastor Walter? Deus faz essa pergunta. Aonde você estava? Mas Eliseu disse: o meu espírito não estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você? Ei, homem e mulher de Deus, você nunca está sozinho. Você nunca vai estar sozinho. O Espírito Santo está com você. Você querendo ou não, Ele está escrevendo no grande livro da vida. Não pensa que ninguém está vendo. Não pensa que ninguém viu. Não, aqui ninguém está me vendo. Vou guardar essas pratas aqui, vou guardar essas roupas. Ninguém vai ver, depois eu vendo esse negócio aí. E o próprio Eliseu vai churrasquear comigo. Eu vou vender essa prata, vamos comprar lá o contrafilé, vou chamar ele aí para nós comer aí, e depois ele não vai nem querer saber de onde veio isso. Tudo que entra
no que é santo, tem que ser santo. Não pode ser fruto de maldição. Não pode ser fruto de pecado. O que entra na casa de Deus tem que ser bênção. E é bênção. É suor, é batalha, é dedicação, é amor, é sacrifício, é suor. Deus não aceita aquilo que vem do erro. Tanto é que quando Judas foi levar as 30 moedas de prata, aqui não. Pode sair fora com essas moedas aí. Isso é moeda de sangue. Casa de Deus não. O Senhor não ia permitir que o homem de Deus comesse aquilo que aquele homem fez com a mentira, com o engano. Está não. Tá. O meu espírito está com você quando aquele homem desceu do cavalo, do carro. Esta não era a ocasião para você aceitar dinheiros e roupas, plantações, oliveiras, ovelhas, gado, empregados, empregadas. Não era hora disso. Ei, Deus mandou eu curar ele, mas não era para aceitar nada dele. Eu não queria nada dele. Eu só queria o coração. E Deus me deu o coração. Porque aquele homem pediu terra para Eliseu. O que o Senhor me permita eu pegar um punhado de terra, para quando eu for para a Síria, eu possa prestar um culto ao Senhor. Deus nos deu a terra. Nós não precisamos levar para lugar nenhum, Ele já nos deu ali. Glória a Deus, já nos deu. Não precisamos levar nada. É só nós tomar posse. Tomar posse. Mas continuando aqui. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você, e seus descendentes a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença e a pele estava branca como a neve. Amém? É até aqui. Só aqui já diz tudo. Perdeu a confiança de um servo. Não foi qualquer um. Perder a confiança daquilo que é precioso. Quando a pessoa tenta enganar o seu cônjuge, tenta enganar a sua esposa, o seu marido, tenta enganar o pastor, tenta enganar o mestre, o professor, tenta enganar essas pessoas que são importantes na nossa vida, a gente traz maldição para as nossas vidas. O engano e a mentira traz maldição. Um menino que glória a Deus. Um menino que tinha tudo para dar certo. Um homem que caminhou com Eliseu. Não foi com uma pessoa qualquer. Ele estava aprendendo com um grande homem de Deus. Um dos principais profetas da palavra de Deus. Mas não valorizou. Mas nessa história temos 3 protagonistas: Naamã, Eliseu e Geazi. Nós estamos falando de Geazi, o moço escolhido pelo profeta, que foi separado para andar junto. Andar junto. O pastor me levantou para me andar junto. Responsabilidade. Uma das responsabilidades que na minha vida toda está sendo a maior.
Porque as responsabilidades que eu tive no decorrer da minha vida foram responsabilidades humanas, responsabilidade de pessoas, responsabilidade de trabalho, responsabilidade de família, mas responsabilidade pelas coisas de Deus. Desafio. Eu tenho que responder agora, não é só por mim. Olha as pessoas que eu tenho que responder. Eu tenho que responder pelas pessoas da minha célula, eu tenho que responder pelas pessoas da igreja. Eu tenho que estar orando, tenho que estar pagando o preço. Responsabilidades que não passavam pela minha cabeça. Mas Deus me separou para isso. E não dá mais para voltar atrás. Porque quando Deus escolhe, só segue. Larga tudo aí, segue. Foi assim com Abraão. Larga tudo aí, Abraão. Larga tudo aí, ó. Caça rumo, né, pastor? Caça rumo. Ah, vou para onde, Deus? Vai. Depois eu te mostro o caminho. Mas sai fora. Foi assim. Deus me colocou aqui. Num belo dia eu entrei, vocês conhecem a história. Quando eu chego na porta, eita, você foi o homem, você é a resposta das minhas orações. Eu quase que eu falei, você tá equivocado aí, né, pastor? Não para com esse negócio, eu estou só visitando aqui sou lá da Batista, lá, eu pastor Oswaldo, tem um grupo da família e tudo, não, irmão, eu não estou falando nada não, só falando que você é a resposta das minhas orações, depois você se vira aí, o que vai ser. Então foi assim, responsabilidade, servir, aprender a servir. Para mim foi fácil, porque eu já servia, já na empresa que eu trabalhava, eu servia, eu gostava de ensinar, gostava de trocar informação, entendeu? De ser uma pessoa para facilitar a vida das pessoas. E aprender, sempre aprender. Barba branca, já não faz mais cabelo, que já não tem mais, mas barba branca, sobrancelha branca, bigode branco, e está aprendendo. Tem que aprender. É constante isso na vida do homem. E principalmente nós que somos filhos de Deus. A palavra dele é muito extensa, é muito rica em conhecimento. E além dela ser rica em conhecimento, cada dia ela se renova. Como que você vai aprender uma coisa se todo dia ele está diferente? Todo dia você vê uma coisa nova. Então é um aprendizado diário. Por isso que a pessoa fala assim, ó, você lê a Bíblia, você lê ela de novo, você lê, você vai ficar velhinho, vai ler e vai achar coisa. Nunca você vai encontrar fim, porque é uma palavra viva. Ela não é um livro, o livro você leu ele, pronto. Fechou o livro, acabou. Início, meio e fim. Aqui não. Aqui é vivo. Amém? Aqui nós vemos Geazi. Foi aprendiz de Eliseu, um discípulo direto de Elias, o mais honrado discípulo do Velho Testamento. O que Elias fez? Parou o sol, fez cair fogo do céu, enfrentou 400 profetas, fez maravilhas. Foi um homem tão junto de Deus, que ele nem conheceu a morte, foi arrebatado. E Geazi estava com a oportunidade de caminhar junto com o discípulo de Elias, cara. Olha que oportunidade dele, cara, caminhar junto com o homem que recebeu nada mais, nada menos do que uma porção dobrada. A gente não tem ideia do que é isso. Você andar perto de uma pessoa que é rica em conhecimento. Você pode ficar o dia inteiro conversando com ele, que você quer amanhecer o dia. Por quê? Porque tem conhecimento, um homem. Agora você imagina um homem que recebe uma porção dobrada.
do homem que foi levado por Deus em vida. Olha só com quem Geazi andava. Mas o seu coração era só corpo. O coração estava muito longe. O coração está muito longe da obra. O coração está muito longe disso aqui, ó. As pessoas têm que deixar de ver o prédio como, um prédio que nós vamos levantar. Não, nós não vamos levantar prédio não, meus irmãos. Nós não vamos levantar prédio, nós não vamos levantar construção, nós vamos levantar um templo. Um lugar onde as pessoas vão ser convertidas. Se uma alma vale mais do que o mundo todo, é glória demais, meus irmãos. E Deus está nos dando essa oportunidade. Glória a Deus. Elias foi um homem citado quando Jesus veio ao mundo. Eles pensaram assim que Jesus era até Elias. Jesus, quando foi no monte da transfiguração, no monte Tabor, estava lá Moisés e Elias. E Geazi estava com o homem que recebeu a porção dobrada desse homem. Eita glória! Não aproveitou. Quantas pessoas estão perdendo a sua bênção por bens, objetos, coisas fúteis, coisas perecíveis? Quantas pessoas deixam de servir a Deus para servir o mundo? Deixa de vir num culto igual esse para assistir a Olimpíada. Assistir a Olimpíada, assistir jogo. Deixa de cultuar a Deus. Deixa de fazer aquilo que é importante. Deus não está pedindo todos os dias. Ele quer você todos os dias. A primeira coisa é a presença dele. Mas o restante do dia é para você correr atrás das suas coisas. Aí ele pede um dia, ele pede 2 dias que seja. Ainda tem pessoa que acha dificuldade. Não, na igreja hoje, na igreja quinta, na igreja domingo, célula, não sei o que. Não, muita coisa, não precisa disso aí não. E começa a achar desculpas. E assim foi com esse menino. Trocou a bênção pela maldição. A familiaridade tanto pode gerar intimidade, como pode produzir descaso. Você sabia disso, pastor? A familiaridade, você andar muito junto. Ou você se torna o coração junto, ou você começa a desprezar. Não, esse pastor está maluco. Está querendo entrar numa dívida dessa, comprar terreno. Sair daqui, nós estamos aqui confortável, ar-condicionado, mídia, tudo organizado, nós pagamos aluguel, mas a gente consegue pagar esse aluguel. Agora nós vamos sair daqui para ir por meio do pó, entrar em dívida, ficar no tempo. Esse pastor está maluco, está doido. Levar nós para o meio dos pernilongos? Rapaz, não, esse pastor aí, esse aí, ó, esquece. Esse aí não está. Como que vai ser o tempo da chuva? Como é que vai ser no frio? O vento, os pernilongos, e todas as coisas que competem com as coisas. Como vai ser? Vai ser fogo do céu. Como é que vai ser? Vai ser bênção. Vai ser coisas que aqui nós não conseguíamos ver. O mover do Espírito Santo em cima do templo. Lá não vai ter mais nós vamos conseguir olhar o firmamento e nós vamos conseguir ver com os olhos da fé.
Ei, nós vamos ter o privilégio, como Geazi teve o privilégio. Ele teve o privilégio de ver o que Eliseu fez, tantas coisas que ele fez. E Geazi estava junto, vendo acontecendo os milagres, as coisas sobrenaturais. Mas infelizmente ele não tinha o coração de Eliseu. Mas graças a Deus essa igreja tem o coração do pastor. Nós estamos juntos porque nós confiamos nele, nós sabemos que o coração dele está ligado com o coração de Deus. E nós vamos tomar posse, nós já ganhamos. Aquilo ali foi ganhado, foi um presente, aquilo ali não foi comprado, foi presente. Um presente que tem um custo, mas é um presente. Se você vai dar um presente para sua esposa, para o seu marido, você tem que meter a mão no bolso. E nós vamos dar esse presente, para o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem age no meio da nossa igreja. Por tudo que Ele fez durante esses anos que nós estamos aqui. 4 anos, né? Tudo que Ele fez, salvou, restaurou, curou, libertou, resgatou. O mínimo que nós podemos fazer é fazer um templo novo, próprio, que nunca foi pisado por alguém, vai ser pisado pelo povo de Deus, aquela construção. Aleluia, glória a Deus. Vamos encerrar, que já está, era muita coisa, mas Deus toma outra posição e a gente vai acompanhando. Muitas vezes as oportunidades se apresentam para nós como bênção, as oportunidades. Mas também temos que ter cuidado, que muitas vezes essa oportunidade ela pode aparecer como mal para as nossas vidas. Eu estou precisando de um trabalho. Eu estou orando para Deus me dar um trabalho, eu preciso de um trabalho. Irmão, eu preciso de um trabalho. A irmã chega para mim e fala, preciso de um trabalho. Amém, irmão, vamos orar. Vamos estar orando, intercedendo. Vai ser bênção, se precisa de trabalho, trabalho é bênção. Mas, irmão, não estou conseguindo nada, vamos orar. Aí, de repente, uma proposta na vida da irmã. Vê o trabalho. Aonde que vai ser? Lá numa casa de prostituição. Ela vai trabalhar de camareira lá, num motel. E o trabalho que ela vai trabalhar é à noite, das 6 às 2 horas da manhã. De terça a domingo. O trabalho parecia ser bênção. Vai ganhar bem. Mas num lugar onde não tem a presença de Deus. E já tirou ela do culto. Então temos que tomar muito cuidado com essa situação de bênção e de maldição. Por isso que temos que orar e apresentar o Senhor. Amém? Quem corre na contramão de Deus, corre para a sua própria destruição. Geazi correu atrás de Naamã, querendo aquilo que não tinha importância, que não ia ser bênção. E infelizmente ele encontrou a lepra. Geazi utilizou da mentira para a sua própria satisfação. Usou o nome do homem de Deus. Ele usou o nome, a mesma coisa eu pegar e ir com o nome do pastor Wesley, falar, eu estou aqui, o pastor Wesley me mandou aqui, entendeu, para você vender a sua casa, vender os seus móveis, porque ele teve um sonho, e esse sonho foi revelado, que se você não fazer isso, Deus vai levar seus filhos, vai levar sua esposa. Isso que aconteceu. Ei, Naamã, Eliseu mandou você me entregar um ciclo, um talento. Mandou entregar aquilo que não era dele. Entrega, usando da boa fé de Naamã. Porque Naamã, meus irmãos, ele estava numa felicidade que ele dava até toda a sua riqueza. Quem estava condenado a ser expulso
expulso do meio do povo para viver numa caverna até a morte, conseguir ser limpo, ser curado, voltar sã e salvo. Ele estava alegria total, ele não ia desprender nada. Se Geazi chegasse para ele e falou: ô Naamã, eu estava lá, escutei a conversa, e eu vim aqui, entendeu? Ver se você pode me abençoar aí com um pouco dessa prata aí, desse ouro, porque eu tenho uns planos aí, eu não estou conseguindo levantar fundo. Será que você podia me dar isso aí, me dar ao menos um pouquinho aí, disso aí que você tem? Rapaz, na manhã, toma isso aqui, ó, leva isso aqui, leva isso aqui, ó, leva essa barra aqui, ó, isso aqui dá para você? Leva. Ô Eliseu, você me perdoa, mas o meu sonho é comprar uma moto, e aí eu pedi para o rapaz lá, eu pedi para ele, e Deus tocou no coração dele, ele me deu, entendeu? Ó, Geazi, você está errado, você não devia ter feito isso aí, tá? Vai ficar aí numa prova aí, mas, ó, da próxima vez, não vou. Mas ele não fez isso. Ele mentiu. Ele usou o nome do homem de Deus. Ele burlou. Ele enganou. Ele usou da boa fé. E isso daí teve uma consequência. A sua herança veio. E a herança de Geazi não foi nada menos, nada mais do que a doença de Naamã. E o que nós temos que pensar, como diz o texto, tem maldição que não vem só para você. Tem maldição que não vem só para a pessoa física. Ele vem para a família. Ele vem para a sua esposa. Ele vem para os seus filhos. Os filhos de Geazi, a palavra diz aqui, ó, que toda a sua família, toda a sua herança, herdou a lepra de Naamã. Muito cuidado, porque você é responsável pela sua família, pelo seu ministério e pelas pessoas que estão ao seu redor. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vou deixar uma mensagem para vocês, que está lá em Mateus 6:21. Pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde é que está o seu tesouro? Aonde está o seu coração? O nosso coração tem que estar no Senhor e em tudo aquilo que pertence ao Senhor. O nosso coração tem que estar nessa obra. O nosso coração tem que estar em nossa família, nos nossos irmãos que estão precisando da nossa oração. O pagar o preço. Quantas vezes, meus irmãos, as pessoas chegam assim: ei, meu irmão, ora por mim. Amém, eu vou orar. Agora ficou fácil, né? Mensagem, vou orar. Muitas pessoas respondem: vou orar. Mas realmente você está orando? Realmente você está levantando de madrugada e pagando o preço? Vocês estão intercedendo por aquele que clama, por aqueles que estão desesperados, que estão precisando de ajuda. Nós temos que se levantar como homens e mulheres de Deus, andar com o coração para as obras de Deus, porque quem acompanha, quem corre atrás de Naamã, se perde, e além de tudo ainda se arrasta com a maldição para a sua família. Mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus venha tirar todo o espírito